Ele é médico, doutor, um grande governador e vai ser meu presidente. É isso, Felipe Salgado. Vimos, então, primeiro uma coletiva de imprensa do Ronaldo Caiado, que já teve ali discurso dele, de Kassab, de governadores importantes aí para o PSD, como Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Depois todos foram lá para fora, aí sim, para a Convenção Nacional do PSD, com o lançamento da candidatura do Caiado, com discursos importantes, de Aldo Rebelo, por exemplo, e aí termina com o do Ronaldo Caiado. A gente vai debulhar isso tudo que aconteceu, mas nesse finalzinho o Caiado consegue a atenção da audiência de volta, porque já tinha batido um montão no presidente Lula, mas vai diretamente falar de Flávio Bolsonaro. Não fala Flávio, né? Mais uma vez, isso também chama atenção. A gente falou que na própria convenção de ontem do PL, o nome Flávio apareceu menos que de Jair Bolsonaro. E aqui, na de hoje, Caiado fala bastante de Lula, usa o nome do Lula para falar, mas de Flávio ele não fala o nome. Mas agora no finalzinho aí já chamou até de galinho de granja, de Kinder Ovo, porque tem uma surpresinha todo dia. E ridicularizou o Flávio por ter que pedir a ajuda do pai, do Jair, através de uma carta, né? Ele chamou o Flávio Bolsonaro de candidato Kinder Ovo, né? Cada dia uma surpresinha, porque teve a revelação do áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Vorcaro para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, a revelação da coluna do Tássio Lohan sobre a emissão de notas fiscais para uma empresa ligada ao Vorcaro, a questão da foto com o sicário no Hotel Fazano, no Rio de Janeiro, e depois chamou de frango de granja, dizendo que ele come a ração do pai, né, e que busca o auxílio do pai para escrever carta, né? Ele falou cartinha, né, que foi aquela carta que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez e que foi lida publicamente nas redes sociais pelo Flávio Bolsonaro, que foi alvo, né, de uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? O Caiado falou que o Flávio era frango de granja, enquanto ele, Caiado, era o galo de briga, né? Isso, exatamente. Mostrou quem manda na granja, né? Exato. E usou alusões jargões que ele conhece muito bem por causa do Cerrado, por causa do Centro-Oeste, né? Ele é um nome aí do agro, né? Tem essa questão. Ele, durante todo o discurso, usou algumas expressões que conversam diretamente com a galera do agro. Ô, Felipe, você mencionou o Tássio Lohan, ele está com a gente também, dá o nosso bom dia, boa tarde, né? Ô, Tássio, é sempre muito bom te ter aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro final de semana de cobertura de eleições do Metrópolis. E Natália, boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Então, eu estava indo nessa linha aí também de vocês, dessa análise de vocês, mas antes de analisar especificamente o discurso do Caiado, eu fiz uma pesquisa aqui rápida sobre o nome do Caiado e uma das coisas que as pessoas perguntam ao Google sobre o ex-governador de Goiás e presidenciável é se ele é de direita ou de esquerda, né? Então, quando você bota o nome do Caiado no Google, tá, Ronaldo Caiado é de direita ou de esquerda? E quem acompanhou esse discurso agora do Caiado, acho que conseguiu entender bem, né? Porque ele bate majoritariamente no presidente Lula, né? No PT, foca nesse discurso ali de segurança pública, né? Dizendo que na terra dele, em Goiás, bandido não tem vez, que não vai ter um palmo de terra. Ele aposta muito nessa ofensiva contra o PT, dizendo que já ficou 20 anos no poder e tudo mais, mas ele se coloca mais como uma alternativa à direita, né? No início do discurso ali, inclusive, ele disse que é o candidato que, por conta do Kassab, é o candidato fora da polarização, né? Mas quando ele vai ali, como vocês me ressaltaram, né? Ele nem cita o nome do Flávio Bolsonaro, nem mesmo do Jair Bolsonaro, né? Então ele meio que se coloca na direita,
mas se distanciando desses dois personagens ali, né, tanto do Flávio como do Jair, nessa questão aí da corrupção, né? Vocês bem ressaltaram esse apelido que com certeza vai colar aí nas eleições, de que o Flávio Bolsonaro é o Kinder Ovo da política, né? Uma surpresinha todo dia. O Felipe já ressaltou aí dessas reportagens aí que já foram publicadas, tanto em relação ao Master, né? Nessas últimas semanas a gente trouxe essas notas fiscais ali emitidas pelo escritório do Flávio Bolsonaro a favor de uma empresa ligada à estrutura do Banco Master, né, que recebeu ali 58 milhões de reais para movimentar esse dinheiro. Teve a foto do Sicaro. Então, o Caiado ele se coloca mais à direita, né, batendo bastante em questões políticas do presidente Lula, né, numa diferenciação ali de projeto, né, dito por si só, e não em relação ao Flávio Bolsonaro, é mais nessa oportunidade que ele pede, né? Ele inclusive fala isso, me deu uma oportunidade para ir para o segundo turno com o Lula, né? Ele não pensa em segundo turno com o Flávio, né? Ele quer os votos ali da direita, ele quer o voto ali do Flávio Bolsonaro para ele aí sim conseguir o segundo turno com o presidente Lula e, eventualmente, ali conseguir a presidência da República, né? Mas o foco dele é justamente isso, né? Ele bota um discurso à parte da esquerda e, em relação ao Flávio, ele se diferencia atacando ali sem citá-lo, né? Até porque ele precisa de alguns eleitores do Flávio Bolsonaro para que ele precisa dessa migração, né? Vamos dizer assim, sem poupá-lo ali de citar, mas botando assim como diferente, né? Como um candidato que em mais de 30 anos, né, como ele disse, não esteve envolvido em corrupção nenhuma, segundo ele mesmo ressaltou, né, Natália e Felipe? O Felipe, a gente estava conversando aqui nos bastidores, falou uma coisa parecida com o que você disse agora, porque a gente estava destacando aqui quais eram os pontos principais dos discursos do Caiado. Corrupção, combate à corrupção, segurança pública. E aí o Felipe também, vou passar para ele vai recordar tudo isso que a gente falou nos bastidores, disse o quanto também o Caiado fala sobre a família brasileira, né? Sobre essas, ou seja, pautas todas muito próximas ao que o Flávio defende. Mas como é que se afasta do Flávio tendo um discurso muito parecido com o do Flávio, né, Felipe? Tem esse ponto também muito curioso. Esse é o grande desafio, porque como você colocou aqui, antes do Caiado iniciar o discurso dele, né, o próprio apresentador falou que o Caiado resgatou a liberdade do povo goiano, falou que ele é uma reserva moral do país, que ele tem ética para mudar a situação do Brasil. E no discurso do Caiado, né, ele bateu muito forte na bandeira da segurança pública, né, uma bandeira muito cara ao bolsonarismo e a questão do combate à corrupção. Então você tem ali elementos, né, de um discurso, né, elementos do discurso bolsonarista. E esse é o grande desafio do Ronaldo Caiado, é ter uma candidatura, como o Tasso falou, de alternativa dentro da direita, mas que se desvencilhe, né, tenha uma identidade própria, né, que se descolhe do Flávio. Ele tenta se descolar com essa questão dos escândalos, né, revelados em relação à ligação do Flávio com o Daniel Vorcaro, né? Então, o Caiado, claramente, ele está tentando se descolar do Flávio pelo viés dessas denúncias que estão aparecendo. Tanto né, que ele chama ele de candidato Kinder Ovo, né? Todo dia uma surpresinha. Sim. Então, acho que esse é o desafio e me chamou a atenção também ali, como a gente falou antes do início da oficialização do lançamento do comício, né? Foi um comício, né? A ausência de lideranças do PSD, que falam mais alto do que as presenças ali. A gente não viu nenhum cacique regional do PSD, um partido que é uma federação de caciques regionais, que em sua maioria embarcam com a candidatura de Lula, né? Isso. Lembrando que Kassab, o vice na chapa de Ronaldo Caiado, ele sempre teve um pé ali em cada canoa. O PSD sempre teve ministérios nesse governo Lula, né? Ministério de Minas e Energia, Agricultura, Ministério da Pesca, né? E agora também tem esse desafio pelo lado do Kassab, né, de se distanciar do governo Lula, mas sabendo que no eventual segundo turno, ou mesmo no eventual quarto governo Lula, o PSD vai ter que embarcar nessa base de governo, seja ela qual for, porque o Kassab hoje é o grande coringa
da política brasileira. Também achei curioso o Aldo Rebelo, né? Então, pré-candidato de Democracia Cristã, foi escanteado dentro da própria sigla, né? Apareceu ali no comício. É curioso que tanto o Caiado quanto o Kassab erraram o nome do Aldo Rebelo, chamaram ele de Aldo Rabelo, né? Então, assim, e foi o único expoente, a única liderança do Nordeste, né? Ali no palco do Caiado, né? Uma candidatura que vai ter dificuldade em construir, né? Se lançar nacionalmente esse projeto por falta de palanque regional e falta de apoio político dentro da própria sigla. É isso. Tássio, você também sentiu falta aí dessas personalidades todas? A gente, antes mesmo de começar, já estava trazendo... Daqui a pouquinho a gente vai ter o Ramiro Brits diretamente de lá para trazer ainda mais detalhes de bastidores do evento, ou dos eventos, né? Porque teve a coletiva de imprensa e a convenção. Mas a gente falou muito sobre a ausência do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, pelo Republicanos, vai também ser o candidato à reeleição. E ele aparece em toda a divulgação dos cartazes, né, coladinho ali com o Ronaldo Caiado, dessas situações bastante complicadas ali para serem resolvidas. Era esperado hoje, já sabia que não ia, até porque ontem fez um discurso dos maiores na convenção do candidato dele mesmo à presidência, que é o Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. É uma candidatura, vamos dizer assim, que está muito coligada ali aos dois polos, né? Eles tentam se diferenciar, mas eles estão muito coligados, né? O Felipe ressaltou essa questão do PSD. O Kassab é um dos grandes símbolos do que realmente é o centrão, né? Porque o Kassab conseguiu dialogar tanto no governo Bolsonaro, né? Tinha ali cargos importantes ali na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem cargos importantes ali na gestão do presidente Lula e consegue, agora lança uma candidatura à parte, mas eu tenho certeza que a partir do segundo turno, a partir desse próximo governo aí que vai começar aí em 2027, ele vai estar dentro do governo e vai estar conseguindo ali dialogar, porque ele é um dos grandes expoentes do que é o chamado centrão ali, né? Porque ele consegue realmente dialogar com os dois lados. O próprio Caiado, por exemplo, né? Não é de hoje, mas, na verdade, esse discurso aí é justamente de hoje, né? Porque essa diferenciação em relação à família Bolsonaro, mas por muito tempo ele esteve muito aliado ao governo de Jair Bolsonaro, né? Foi um discurso ali que os dois realmente têm em comum. Ele sempre, na maioria das vezes, poupou o governo Jair Bolsonaro de críticas, né? E agora está precisando realmente fazer essa diferenciação. Tem um outro detalhe, Natália e Felipe, que eu queria ressaltar, que eu não sei se foi impressão minha ali, talvez, enfim, me chamou a atenção nessa questão ali da família do Ronaldo Caiado, né? Ele cita, né, que sem citar nomes, que existia uma briga pelo poder, pela vaidade, ali em relação, me parece que em relação à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, e no discurso dele ele ressalta o nome de todos os parentes, né? Ele começa ali chamando a esposa dele ali pro palanque, depois cita o nome dos filhos, cita o nome dos irmãos, né? Mostrando essa unidade familiar, o que a gente não vê hoje, né? Na família do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Já é pública e notório essa briga relacionada tanto, enfim, já tem capítulos e capítulos dessa briga do Flávio Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro, né? O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com a atual esposa, né? Não é a mãe do Flávio Bolsonaro, né? A madrasta dele, mas essa briga que se tornou pública, que nessa semana ganhou um novo capítulo aí, uma suposta reconciliação entre a Michelle e o Flávio Bolsonaro, né, por um bem do país e tudo mais, mas foi um destaque aí que eu queria fazer, porque me pareceu também ser uma daquelas críticas indiretas ali do Ronaldo Caiado, vamos dizer assim, sem citar explicitamente a família Bolsonaro, mas me pareceu ter uma diferenciação novamente aí em relação ao candidato Flávio Bolsonaro, né? Eu quero falar também sobre as pessoas que foram. A gente comentou aqui, eu e o Felipe também, nos bastidores, sobre, por exemplo, o discurso do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele discursou lá dentro na coletiva de imprensa, mas também para o eleitorado ali, para os apoiadores que estavam ali fora.
Eduardo Leite é dessas figuras políticas muito leais, né, aos projetos que ele entra. Ele só se candidataria à presidência, largaria o governo do Rio Grande do Sul para isso. Como ele não venceu as prévias, né, não foi o candidato escolhido pelo PSD, ele seguiu no governo do Rio Grande do Sul e hoje fez um discurso de apoio ao candidato escolhido pelo PSD, né? O Eduardo Leite, ele mostrou que tem espírito democrático, né? Porque o Caiado migrou do União Brasil, entrou no PSD, assim como o Eduardo Leite também era PSDB, né? Migrou para o PSD. O Ratinho Júnior, governador do Paraná, já era filiado ao partido. Sim. E numa disputa interna o Caiado se sagrou vencedor, né? E o Eduardo Leite, ele discursou tanto na coletiva de imprensa quanto no comício do Caiado, né? E ele ressaltou que, apesar das diferenças na forma, né, de pensar, ele reconheceu virtudes, né, que, segundo ele, fazem do Caiado um candidato com viabilidade para construir um projeto político, né? É verdade, muito bem observado. E quanto à questão da família, Tássio, outro ponto muito bem observado por você, né, que o Caiado também tratou ali de estabelecer uma diferenciação, marcar uma diferença ali em relação à família Bolsonaro. É curioso que a esposa dele, a Gracinha Caiado, que foi secretária de governo de Goiás, é pré-candidata, ou candidata, né, agora, ao Senado por Goiás, né, e desponta aí em segundo lugar nas pesquisas. Então, num cenário hipotético, caso Caiado seja presidente, eu fico curioso a ver qual seria o papel de uma eventual primeira-dama. Gracinha Caiado seria primeira-dama e senadora, caso eleita também, né? Sim, exatamente. E falando de senadora Mara Gabrilli. É verdade. Foi a primeira ali a fazer o discurso das figuras políticas, né, no palco. Também foi ali muito uma figura democrática, leal ao partido. Queria ouvir o Tássio também sobre a figura da Mara Gabrilli. Exatamente. Nessa questão aí da família também, Felipe, perdão, indo nessa questão aí da esposa do governador Caiado, ex-governador Caiado, tudo mais, no caso do Flávio, a gente não sabia nem se a Michelle ia estar, né, na convenção, né? Essa era uma questão que a gente estava se perguntando se a Michelle estaria na convenção, né, a madrasta, esposa do Jair Bolsonaro, se ela estaria participando ali da convenção, se ela, enfim, até sexta-feira era um debate que a gente fazia nas redações, enfim, na imprensa. E no caso aí do Caiado, ele chamou ali a esposa dele, que vai ser, como você bem ressaltou, vai ser candidata ali ao Senado, citou o nome dos filhos, de todos os filhos, dos irmãos, enfim, é uma diferenciação ali bastante sucinta, vamos dizer assim, quase que imperceptível, mas que mostra ali realmente essa diferenciação pro outro candidato da direita, né? Vamos chamar o nosso último elemento da